Recentemente, nós nos deparamos com uma mudança bem drástica aí nas leis envolvendo imigrantes aqui em Portugal. Inclusive, o órgão que era o responsável, o antigo CEF, ele foi extinto e deu lugar à AIMA. Só que essa mudança trouxe uma série de dificuldades para muitos imigrantes em processo de legalização aqui em Portugal. Mas não só isso, né? Várias questões que envolvem os imigrantes aqui. Atraso na manifestação de interesse, falta de agenda para os atendimentos, entre outras coisas aí. Por isso, eu convidei o meu amigo e advogado, o Dr. Rodolfo Souza, que atua diretamente na área de imigração, para poder dar um parecer sobre esses casos e também alguns possíveis recursos cabíveis. Dr. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer enorme estar aqui participando, colaborando aí com a informação e instrução do seu público. Muitas pessoas estão aqui em Portugal em processo de manifestação de interesse e muitos estão enfrentando dificuldades, burocracias, demoras. E a pergunta que fica é possível entrar com uma ação judicial para resolver o meu caso? Sim, Thiago, é possível. Hoje, a lei portuguesa, ela dá diversos instrumentos para que nós possamos recorrer. Isso porque em Portugal, ao contrário do Brasil, existe um tribunal próprio para julgar atos da administração pública, né? E quando a gente fala da vida do imigrante, nós estamos falando o tempo todo de administração pública. Então, sim, nós temos um processo eficiente que é uma ação muito conhecida de intimação para a proteção de liberdades, direitos e garantias, e ela pode sim ser usada de diversas formas, inclusive na maioria dos casos aí que nós temos dos imigrantes contra a administração pública. Tá. E quando que isso é possível, Dr. Rodolfo? Olha, esse processo, esse tipo de ação judicial, Thiago, ele é possível quando nós nos deparamos diante de um descaso ou de uma demora excessiva na resposta da administração pública para um direito seu. Então, você começou falando sobre, por exemplo, a manifestação, vou usar o exemplo da manifestação. Todo mundo sabe que nós temos casos e casos, e existem manifestações que estão aí em análise por muito tempo. Quando eu me refiro a tempo excessivamente alto, eu estou me referindo acima dos 3 meses. Isso porque nós temos um regramento onde, perpassados os 90 dias, os 3 meses, nós consideramos como um tempo que está além daquilo que a administração pública deveria resolver. Então, questões da administração pública que ultrapassam os 3 meses ou tem alguma problemática que leva a uma demora excessiva, sim, podemos recorrer ao tribunal na garantia para tentar resguardar o direito do imigrante, o direito do cidadão imigrante. Vamos considerar aí um cenário que a pessoa fez a manifestação de interesse dela, e aí o processo é o seguinte: depois de ser feita, ela tem que ser aceita, ok? É isso, né? Sim. Então, Sim. o prazo é 3 meses para a AIMA aceitar a manifestação de interesse, por exemplo? Sim, nós temos aqui, consideramos como um prazo razoável, um prazo de 3 meses para que a AIMA aceite e dê cabo ao agendamento. O que nós sabemos, na maioria dos casos, é que há uma demora excessiva para aceitar e há uma demora ainda mais excessiva para o agendamento. Então, essas pessoas que estão nessas condições, elas têm direito, elas podem sim pleitear uma questão perante o tribunal na defesa dos seus direitos. Poxa, então você está trazendo aqui uma informação extremamente relevante, cara, porque a grande maioria das pessoas levam aí 2 anos para ter esse processo finalizado, a manifestação de interesse. Isso daí todo mundo sabe, né? A maioria dos imigrantes sabe que o processo ordinário administrativo, ou seja, aquele que está fora da justiça, mas que a gente vai tramitando por nós mesmos, ele vai demorando, ele vai seguindo. Só que existem casos que envolvem urgências, existem casos que envolvem questões mais profundas. Então, o que as pessoas precisam saber é que elas têm o direito, uma vez ultrapassado aquele tempo razoável, a gente precisa também ter um senso, né, de coerência aqui também. Ah, fiz a minha manifestação ontem, quero que saia hoje, vou entrar com ação. Não, não é assim. Cada caso é um caso. O que a gente tem que saber existe o direito de recorrer ao tribunal para essas questões. Agora, vai muito também do bom senso de cada pessoa, e é óbvio que cada pessoa, de acordo com o seu caso em concreto, ela vai consultar um advogado aqui em Portugal da sua confiança, e com esse advogado ela vai conversar os pormenores. Olha, meu caso assim, é cabível, não é? Porque cada caso, repito, é um caso. E o melhor profissional que pode analisar o seu caso é um advogado da sua confiança que esteja aqui inscrito na ordem em Portugal. Mais adiante, a nossa conversa, eu quero trazer 2 exemplos aí, doutor Rodolfo. Mas antes de trazer esses exemplos, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Em relação, né, a esse processo aí que é possível solicitar, como que funciona esse processo? Pode explicar para nós rapidamente? Sim, sim. Esse processo funciona da seguinte maneira. O advogado vai analisar seu caso, lembrando que o advogado é obrigatório, você não pode ir sozinho ao tribunal e pedir, o advogado tem que ser esse intermediário. Uma vez que o advogado chega à conclusão, não, de fato, o seu caso pode ser apresentado, ele vai recolher algumas documentações, procuração,
vai até o sistema online do tribunal e ali ele vai preparar o processo, preparar uma petição inicial, preparar os argumentos para que convença o juiz da sua tese. Então, o que o advogado faz? Ele pega essa prova, pega esse conjunto, apresenta ao tribunal e fala: olha, senhor juiz, senhora juíza, o caso é esse. A AIMA, no caso, estou colocando o órgão como AIMA, porque é um exemplo. A AIMA tem demorado isso para analisar o caso, precisamos de urgência por essa razão e por essa razão. Então, requer ao juízo que a AIMA seja intimada e aí o advogado faz o pedido, proceder com uma marcação, emitir o título de residência que está excessivamente demorado, emitir o cartão. Muitas pessoas vão na entrevista e estão aí há muito tempo esperando o cartão não chega, então pode ser esse pedido. Então o advogado vai adaptar o caso ao pedido. O juiz analisa, ele vai ver se aceita a petição ou não, se a petição está no regramento jurídico, e uma vez que a petição esteja ok, ele vai intimar a AIMA, geralmente o órgão, né? Geralmente ele faz isso ele intima num prazo de 7 dias, para que a AIMA apresente explicações e apresente um processo. E aí, Thiago, é interessante porque em 80%, 90% dos casos, quando a AIMA é intimada, ela mesma, por livre e espontânea vontade, para satisfazer o processo, ela já resolve o problema. Então, para evitar uma condenação, ela já chega e fala: é a marcação que você quer? Pronto. É o título que está pendendo? Pronto, está aqui, ó, foi definido, vai ser entregue nessa casa. Então, na grande maioria das vezes, diante dessa intimação, para não ter uma condenação, a AIMA, de livre e espontânea vontade, e até elogio o setor jurídico da AIMA aqui, porque eles estão sendo bem eficazes, rápidos e estão tendo uma consciência em prol do imigrante, eles fazem e satisfazem o problema resolve ali e o juiz arquiva o processo porque resolveu o problema. Agora, se isso não acontece, a AIMA ou o órgão apresenta ali uma resposta, depois a palavra é dada ao advogado, tudo isso online, tá? Via de regra está sendo tudo online, não precisa ir presencialmente nem nada do tipo. E aí, depois de um certo tempo, vem a sentença onde o juiz fala se sim, a AIMA está condenada a fazer isso ou não, foi rejeitado. Então, no final, chega-se a uma sentença. Esse processo, é bom enfatizar que ele é um processo considerado rápido, porque ele está na categoria de urgência, né? E a pessoa não paga taxa judiciária, ou seja, ela não tem custos judiciais. Ela vai ter custo com os honorários da advocatícia, do advogado, mas não vai ter taxas judiciais. Então, é um processo que tem se mostrado célere, efetivo e tem sim resolvido muitos problemas de muitos imigrantes que estão aí muito tempo esperando uma solução para o seu caso. Pois é, eu ia até te perguntar em relação à questão de se a pessoa pode entrar, solicitar um processo, né, por conta própria. Você já falou que é com um advogado. Por mais que seja muito interessante, né, essa possibilidade de entrar com uma ação, mas e aquelas pessoas que, por exemplo, não têm a possibilidade, né, de contratar um advogado? Faço essa pergunta porque sei da sua responsabilidade, a sua forma de trabalhar também. Sim, sim. Então, se ela não tem as condições de arcar com os honorários, ela pode recorrer aos advogados dativos. O que são os advogados dativos? A Segurança Social, a depender do seu caso, ela pode fornecer a você um advogado de forma gratuita. Então, se você não tem condições, você pode se dirigir à Segurança Social e formalizar o seu pedido para que eles analisem se convém ou não, de acordo com a sua situação social e financeira, e pronto, você vai ter um advogado. E existem também os gabinetes de auxílio gratuito, né? Nós temos muitas ONGs de auxílio ao imigrante aqui em Portugal, que você consegue recorrer, e existem advogados que trabalham lá de forma voluntária para atender essa demanda. Agora, se você lembrando que antes de você tomar essa decisão, é sempre bom você tomar os meios não jurídicos, tentar solucionar o máximo possível, né, de outras formas. Com as ligações, que eu sei que é um calvário muitas vezes, não vai resolver, mas com as ligações, com e-mail, com carta, e óbvio, se todas essas soluções forem frustradas, aí sim você recorre ao judiciário, que é o seu direito. Eu imagino que muitos imigrantes tenham essa dúvida, né? No meu caso, eu posso ou não posso, né? Entrar com uma ação, tem a possibilidade de ganhar. Como que eu vou saber se eu tenho direito ou não? A primeira coisa, como eu disse, é você identificar se você está lidando com a administração pública, né? Esse tipo de ação é para a administração pública. O que é a administração pública? A AIMA, o IRN, então são órgãos da administração. Pronto. São órgãos da administração? Beleza, é cabível, a princípio, uma ação. Depois, você está em um procedimento, é algo que você já tentou regularizar por outras formas e não está conseguindo, você tem provas substanciais disso? Beleza. E aí depois, aí sim, você recorre a um profissional, advogado, para ver se aquilo ali é coerente, se tem chances.
E tome muito cuidado. Isso Hum. daí eu aprendi uma coisa na faculdade de Direito e acredito que meus colegas advogados vão concordar comigo. Nunca existe promessa de êxito, nem nessa ação, nem em nenhuma outra. Tá? E eu quero deixar muito claro, eu deixo isso muito claro para os clientes e alerto todos vocês. Cuidado quando lhe prometerem êxito em uma ação. Porque o advogado, o objetivo dele é lutar até o fim pelo seu direito. Mas quem vai dar a palavra final é o juiz. Tá? Então, nunca vai existir uma garantia 100%. Você vai conseguir com 100% de certeza. Não, tome muito cuidado com essa promessa. Escolham pessoas que vão chegar e falar: eu luto por você, farei o meu melhor. Então, tome muito cuidado com essas promessas vazias, porque quem decide isso é o juiz, na hora que ele vai pesar os argumentos, as provas e a realidade. E é possível utilizar esse mesmo tipo de processo para outras questões da vida do imigrante? Com certeza. Vou dar alguns exemplos. Tá? Tem essa questão da manifestação, né? Tem questões relacionadas à marcação. Então, tem casos específicos de pessoas que necessitam de uma marcação para um determinado fim e tem justificativas da urgência para isso. Tem casos de pessoas que, eu perdi meu título, preciso de uma segunda via urgente, e se eu não tiver a segunda via, eu tenho meu trabalho comprometido. E não tem vaga, a gente sabe que não tem vaga. Pode recorrer ao judiciário pleiteando isso. Questões urgentes de reagrupamento familiar, questões de pessoas que foram na entrevista e estão aí à deriva sem saber onde está o cartão, quando o cartão vai chegar. Já se passaram, tem gente que já se passou 3, 4, 5, 6, 7 meses e não chega nada. Então, são casos, Thiago, e aí eu vou falar um pouco da minha realidade, tem muitos casos que quando a gente entra, né, na justiça, a gente vê que tem casos que foram esquecidos. Né? Tem um caso X que a gente atuou no escritório que quando a gente apresentou, a pessoa já tinha ido na AIMA, já tinha feito tudo, estava esperando o cartão. A AIMA simplesmente respondeu que, não, ele nem foi na entrevista ainda. Só que a gente tinha tudo, já tinha protocolo, tinha tudo. E a AIMA falou, não, tem que marcar, porque ele não foi na entrevista. Ou seja, sabe? Então, existem casos que, de fato, se nós não tivéssemos entrado com uma ação, a pessoa ficaria um bom tempo aí esperando. Então, esse tipo de ação judicial pode sim auxiliar muitos casos, muitas pessoas de diversos tipos na vida do imigrante, e é óbvio, ressalto, não é sair atirando o processo para qualquer lugar, existe uma responsabilidade jurídica que a gente tem que ter, né? Tem casos e casos, então, às vezes se você está aí esperando, às vezes você está mais de 3 meses, tem pessoas que estão aí que não sabem o que fazer, já fizeram queixa, já fizeram tudo, e às vezes o caminho judicial é um caminho interessante. Até isso que eu ia te falar, né? Quais são alguns casos assim que não é aconselhável a pessoa entrar com essa ação? Por exemplo, existem casos de pessoas que entraram em Portugal, agora coisas recentes, e não conseguiram fazer manifestação, não vieram com visto, e elas querem um processo porque querem resolver a vida dela. Só que não existe um embasamento. O embasamento é muito fraco. Ou pessoas que fizeram a manifestação há pouquíssimo tempo, já querem entrar com uma ação. Não existe um embasamento. Doutor, eu fui semana passada e meu cartão está demorando mais de um mês. Calma, né? Não vamos sair também. Existe uma fila, existe uma ordem, existem pessoas que foram na frente. Existem prazos também, né? Existem prazos. A gente não pode sair querendo a torto direito, né? Processo. Não é assim que funciona. E aí eu até esqueci, e aqui eu lembro, tem casos de pessoas que vieram com um visto e vieram sem agendamento e não estão conseguindo. É cabível sim uma ação, porque na lei fala que um visto sempre deve ser emitido com o devido agendamento. Então, a gente consegue também por essa via. Mas que fique claro aqui também, né, doutor Rodolfo, que o intuito dessa ação judicial não é querer fazer as pessoas passarem na frente de ninguém, e sim Jamais. Considerar o seu direito, né? Jamais. O objetivo é informar que existe uma opção jurídica viável para casos, não são todos os casos, né? E o nosso objetivo nunca é porque tem muita gente que saiu apelidando é processo fura-fila. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu falo, não é processo fura-fila. A gente não entra com processo para furar a fila das pessoas. A gente entra com processo porque, de acordo com o caso, precisamos sim defender os direitos dos imigrantes, os direitos das pessoas, para que a gente não fique aí contando com alguma coisa que fica só enrolando, e a gente sabe o quanto que as vidas podem ser, sim, impactadas com essa demora administrativa. Exatamente. Doutor Rodolfo, quero trazer 3 exemplos, tá? Práticos. O que acontece? O primeiro deles é que você tinha falado ali na questão da demora do cartão. Isso aconteceu com a Ju, né? E a gente conseguiu resolver por meio do seu serviço, né? A Ju teve um problema no atendimento dela, quando ela foi fazer a entrevista para manifestação de interesse, né?
E passaram-se os 90 dias úteis, passaram muito mais. E aí a gente entrou com uma ação, junto com o Dr. Rodolfo, em 2 semanas a gente já estava com o cartão. Acho que foram 5 meses, quase 6 meses, É, então. muita coisa, muita Espera. coisa. É. E outro exemplo que eu quero trazer, até uma pessoa conhecida me perguntou o seguinte: eu entrei aqui em Portugal, né, como turista e resolvi ficar e fiz a manifestação de interesse. Ok. Agora eu abri uma empresa e a minha empresa está tocando bala de vento em popa. É possível eu entrar com uma ação para agilizar o meu processo? E aí, se me permite, né, eu acho que você já até respondeu isso. Independente se ele tem empresa ou não, o fato de estar dentro do prazo ou não é que vai dizer se ele pode entrar ou não com a ação, não é? Exatamente. O fato dele ter empresa, não ter empresa, isso daí não vai interessar o caso. O fato é, se ele tiver uma manifestação que já tenha extrapolado excessivamente o prazo e ele esteja tendo impactos significativos na vida dele, ele tem sim o direito de pleitear isso na justiça. Agora, se vai ser aceito, se não vai ser aceito, quem decide isso é o juiz, diante da prova, diante dos argumentos, diante do direito. Mas, se passou aquele considerado mínimo de tempo, né, sim, ele vai ter o direito, sim. O outro exemplo até que eu ia trazer é algo parecido, que é a menina está grávida e ela está em processo de manifestação de interesse e ela quer saber se é possível ela entrar com ação para agilizar o caso dela, para ela já ganhar o bebê tendo a autorização de residência. Mesma coisa, né? Se tiver Mesma no coisa. prazo. Cumprindo esses requisitos e mostrando a urgência, que no caso pode ser utilizado teoricamente como uma urgência, sim, é possível sim. É o que eu falo, Thiago, cada caso é um caso. E a gente sempre tem que analisar de fato se a pessoa tem ali os requisitos mínimos para a gente entrar com uma ação. Volto a repetir, para que tudo seja feito com a máxima responsabilidade e bom senso, para que não vire, né, aquela terra de ninguém onde, não, processo é processo é processo. Não, não é assim. O objetivo é que a gente esteja orientando as pessoas para que elas tomem decisões conscientes e que, de fato, seja uma questão que ela tenha direito, que nós façamos o justo. Perfeito, muito obrigado. Eu acho que você conseguiu sanar bastante dúvida e, pô, cara, é uma informação muito interessante, muito, assim, quase que eu posso dizer que é uma bomba, né? Porque muitas pessoas não sabiam disso. E a gente está aqui, repito, né, usando a questão dos direitos, né? Não é porque a gente é imigrante que não tem direito. Então, existe leis para os imigrantes e, então, poxa, cara, se tem essa possibilidade, que maravilha, que espetáculo, cara. Mas é isso, doutor Rodolfo, te agradeço mais uma vez aí, cara, por se colocar à disposição, tirar um tempinho aí do teu dia. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo, cara. Fiquei muito feliz com essas informações aí. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, é sempre um prazer. Obrigado a todos. Lembrando que o objetivo é sempre informar. Cada caso é um caso. Procure um advogado. Em Portugal existem excelentes advogados preparados para defendê-los. E pronto. Que seja isso, às vezes que chegue a alguém que precise muito dessa informação e que com certeza essa informação possa mudar alguma vida para melhor. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Cara, por isso que eu sou teu amigo e trabalho junto aí contigo aí, sempre te divulgo, porque simplesmente o fato de você ser transparente, não querer empurrar nada para as pessoas, cada um tem, né, os seus interesses e tal, mas o intuito maior aqui é trazer informação, é por isso que te admiro bastante, cara. Obrigadão mesmo. Assim você vai me fazer borrar minha maquiagem. Valeu. É isso aí, meus Obrigado. amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!